Olá, eu me chamo Camille Fernandes Kizati e hoje eu vou falar um pouco sobre transplante de fígado com doador pós-morte cardíaca. Então, a doação pós-morte cardíaca, ou Donation After Cardiac Death, pode ser chamada também de DCD, ela é muito utilizada nos Estados Unidos e em outros países da Europa para tentar diminuir o número de pessoas esperando por alguns órgãos na fila de transplante. Atualmente no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, nós temos cerca de 2.200 pessoas esperando por um transplante de fígado. Então a DCD poderia ser uma alternativa para diminuir esse número de pessoas na fila. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão sistemática sobre transplante hepático com doador pós-morte cardíaca, utilizando artigos das bases de dados PubMed e Cielo. Então, a morte cardíaca ela é a cessação irreversível das funções circulatória e respiratória, e ela pode acontecer de duas formas, a DCD. É uma doação não controlada ou uma doação controlada. A doação não controlada, ela acontece com pacientes que morrem fora do hospital ou que chegam no hospital com parada respiratória com falha de ressuscitação. Já a doação controlada, ela acontece em ambiente hospitalar próprio, envolvendo ventilação e perfusão de órgãos adequada. Sobre a doação não controlada, ela acontece assim. A equipe da emergência, ou que fez o primeiro atendimento, declara a morte do paciente e chama a equipe de transplante. Depois disso, tem um período de massagem cardíaca para tentar reperfundir os órgãos e continuar a circulação sanguínea, ou uma parada total das manobras de reanimação. Com a chegada da equipe de transplante, eles realizam a perfusão dos órgãos por meio de canulação das veias femorais e medidas de preservação em vivo. Depois disso, ocorre um período de 5 a 10 minutos sem tocar no paciente para conseguir confirmar realmente a morte cardíaca irreversível. Já na doação controlada, ocorre uma decisão pelos familiares, que é uma alternativa a pacientes que têm um prognóstico sem expectativa de vida, mas que não se encaixariam nos critérios para doação por morte cerebral. Então, depois acontece um acionamento do time de transplante, um canulamento dos vasos femorais, os ligamentos do suporte de vida, a perfusão dos órgãos com solução UW, a remoção em bloco e o transporte para o centro de transplante para dissecção adicional e implante dos órgãos. Exceto em algumas circunstâncias raras, os potenciais doadores por DCD controlados não se encaixam nos critérios de morte cerebral, mas eles têm alguma lesão cerebral ou outras doenças, como doença musculoesquelética de estágio final, doença pulmonar ou prejuízo da medula espinal alta, que não têm chances significativas de sobrevivência. Entretanto, a doação controlada ela não pode ser realizada no Brasil, ela não é uma alternativa para o nosso país, porque ela é considerada um tipo de eutanásia e ela é inviável nesse nosso cenário. Então, a gente tem um estudo coorte de 2010 que pegou dados entre setembro de 2001 e abril de 2009 de doadores e pacientes receptores, totalizando 1.567 transplantes de fígado por DCD, apresentando uma probabilidade de paciente vivo com retalho DCD funcionante maior que 64% em 3 anos, uma probabilidade de morte em 3 anos de 21,6%, com a maior taxa principalmente no primeiro ano, e uma chance de retransplante de 13,6% em 3 anos. Os órgãos vindos de doação DCD, eles inevitavelmente possuem alguns efeitos deletérios da isquemia quente de extensão variável. Então, eles levam a uma disfunção precoce do enxerto e falência. A idade avançada do doador, ela não deve ser considerada uma contraindicação ao transplante, mas fatores de risco adicionais presentes no grupo reduzem a sobrevida no enxerto, como esteatose, hiponatremia do doador, tempo de isquemia fria prolongado e outras coisas devem ser evitadas. Então, a gente pode concluir que houve uma expansão mundial da quantidade de doadores resultantes de DCD, principalmente por doação DCD controlada. Por meio de uma seleção criteriosa, os fígados por doação DCD podem ser usados como uma alternativa valiosa para o transplante de fígado. Entretanto, há necessidade de estudos que permitam uma redução do não funcionamento primário do enxerto com melhoria em sua sobrevida. Essas foram as nossas referências usadas. Muito obrigada.